Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa live, esse super bate-papo com a Rafa Lombardino, que a gente já vinha namorando há muito tempo para trazer para cá, que a gente sabia que o que ela tem para compartilhar com os nossos alunos é de uma riqueza incomparável em matéria de experiência, de ética, principalmente ética profissional, que é uma tecla que nós batemos muito aqui na Interprete Bio. Os nossos alunos estão cansados de ouvir e ficarão até o final dos dias, porque a gente fala muito. E eu acho que a Rafa ela é um ótimo exemplo disso. Além de toda a bagagem que ela traz, nacional, internacional, a Rafa é realmente super, e eu acho que, assim, que quando ela fala, é uma pessoa que a gente precisa ouvir. Então, Rafa, primeiramente, seja super bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui no Interprete Bio. Obrigada, não, uma honra o convite de vocês, adorei. Não, estava demorando, mas que bom que deu certo. E assim, a honra é nossa de recebê-la e de abrir a nossa rodada de palestras, né? Porque a gente Opa, sempre quer as melhores pessoas para caminhar conosco. Então, gente, rapidinho aqui, a Rafa Lombardini é brasileira, radicada na Califórnia desde 2002, é tradutora desde 1997, credenciada pela Associação Americana de Tradutores, a ATA, em inglês para português e português para inglês. Tem certificado profissional em tradução de espanhol para inglês pelo curso de extensão da Universidade da Califórnia, em San Diego, onde passou a lecionar sobre o papel da tecnologia na tradução em 2010. Sua aula virtual Tools and Technology in Translation é acompanhada pelo livro em inglês do mesmo nome. É diretora executiva da World Awareness e se especializa em tecnologia, comunicação, marketing, RH, saúde, educação, imigração, audiovisual e literatura. Rafa, esse espaço agora é todo seu. bom, resumindo o que você disse, né, são 25 anos de estrada, então eu vou seguir aqui as perguntas de vocês, mas é muita coisa para poder lembrar, então vocês, se tiver uma dúvida, alguma coisa que eu não fale, por favor, pode interromper e me lembrar que os neurônios aqui já estão assim meio gastos, sabe? Faz muito tempo. Depois de 2 filhos também, que eu acho que nós mulheres sabemos que cada filho que você tem, você vai perdendo mais neurônios, né? Então, é difícil assim manter a memória intacta, mas é por isso que eu uso memórias de tradução. Vamos falar disso mais para frente. Mas eu sei que uma das perguntas principais aí foi como que eu comecei, né? Porque fazendo as contas, eu comecei bem novinha, tinha 17 anos, e é porque, até acho que é uma história bem parecida com a da Marilis também, porque eu estava dando aula de inglês. Estava dando aula de inglês, né? Uma escolinha, e aí o pessoal parava e pedia tradução. Porque, se dão aula de inglês, assim, eles sabem traduzir, né? Tudo a mesma coisa. Então, chegava assim para mim desde artigos que o pessoal precisava entender de inglês para português para colocar numa dissertação na faculdade, até, sei lá, cartas de amor de correspondentes, né, brasileiro, brasileira com alguém dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tal. Então chegou para mim assim de tudo, e era uma escola pequena, tinha suas 2 diretoras e algumas professoras, e ninguém ficava, passa para um, passa para o outro, não quero, eu catava tudo, né? E nessa época eu estava no meu sabático, só trabalhando, né? Só trabalhando. Então, o que mais eu conseguisse, né, pegar para poder guardar um dinheirinho para começar a faculdade, para mim estava beleza. Então, eu comecei assim, sabe, como bico mesmo, né? Naquela época a gente não tinha uma visão de profissão, né? Eu estou falando de 1997, isso aqui era tudo mato. Então, não tem como você falar assim, não, eu quero seguir a carreira de tradutor ou de intérprete. Não se falava muito disso, né? E claro que eu sempre fui errando o meu tempo, porque assim que eu acabei a faculdade de jornalismo, entrou uma faculdade de tradução, um curso de tradução na minha cidade. Então, quer dizer, foi ainda assim, eu fui perdendo, né, as oportunidades, mas o que eu trouxe daquela época de ir aos trancos e barrancos, dando aulinha de inglês e pegando tradução como bico, até começar mesmo a me profissionalizar na faculdade, porque eu fiz jornalismo, já que não tinha essa opção de tradução. Eu também não queria fazer letras, para não ter que ficar só nessa visão de que vai ensinar letras, né? Só ensinar idiomas pro resto da vida, ou literatura e tal. Eu gostei da tradução, né? Mas ainda não tinha conseguido ver isso como profissão.
mas um professor da faculdade de jornalismo no primeiro ano, a aula era inglês instrumental. Eu já tinha minha base toda de inglês, estava dando aula de inglês, e essa aula era para poder ensinar os jornalistas a ler uma matéria, né? Sei lá, pegar uma revista Time, do New York Times, ou então assistir uma coisa na CNN e conseguir, então, abstrair a informação e, como a gente diz, cozinhar a matéria em português. Então, reescrever com as informações em português. E, basicamente, era uma aula de tradução. Né? Você vai, então, identificar onde é que está o sujeito, o verbo, o complemento. E a aula era muito maçante para o pessoal que não estava nem aí para isso, e eu estava assim, né? Ah, que maravilha! Porque eu tive aula de inglês, eu estava dando aula de inglês, e eu traduzia, né, o que aparecia, mas eu não tinha aquela teoria. E teve um pouquinho da teoria por causa disso, de você quebrar a frase em inglês e passar para o português para dar aquela informação como jornalista, né? E aí o professor percebeu que eu não estava simplesmente me matando de procurar no dicionário, o que é essa palavra, o que é essa palavra, eu já estava reescrevendo, né? Então, eu acabava, sei lá, em 10 minutos a lição toda do dia e ia ficar lendo no meu livro num canto, enquanto o pessoal estava se matando para poder acabar os exercícios da aula, né? E o professor falou assim, olha, eu dou aula à noite na faculdade, mas de manhã, o meu trabalho de verdade, eu tenho uma agência de tradução com a minha esposa. Você quer trabalhar com a gente? Eu falei, claro. Né, não tendo assim como interferir na hora da faculdade, ainda estava dando aula, né? Eu, claro, o que vocês precisarem eu faço. Então, eu aprendi com ele mais coisas de empreendedorismo, né? Como ser tradutor, como passar a fatura, como fazer isso, fazer aquilo. E com a esposa dele, que era formada em administração, como montar uma empresa, né? Eu acabei não montando uma empresa no Brasil, e assim que eu acabei a faculdade, eu me mudei para cá, para a Califórnia. Então, o que eu aprendi com eles, eu coloquei na prática aqui, adequando para as leis e para os costumes aqui dos Estados Unidos. Mas foi aí já com quase 5 anos de estrada como tradutora que eu entendi que era uma profissão, né? Que seria muito mais fácil eu continuar o que eu estava fazendo, me profissionalizar como tradutora, dentro da minha empresa e correndo atrás de cliente, do que se eu fosse continuar com as linhas de inglês, ou então tentar a vida como jornalista, mas aquelas 2 primeiras profissões minhas estão comigo até hoje, né? Porque eu estou dando aula de tradução, né? E o jornalismo nunca vai sair de mim, porque me ajuda demais na hora de poder apresentar a informação para o leitor. Mas, resumidamente, é isso, foi assim que comecei. Mas eu acho que é maravilhoso que você teve essa experiência do empreendedorismo, porque até estava falando isso com os alunos agora, que começou o módulo de tradução literária, e a minha primeira aula com eles é falar sobre empresa, porque a gente passa anos dentro de uma universidade fazendo curso de tradução e ninguém diz para a gente que a gente vai ser empresário, que a gente vai ter que ser empresário. Em algum momento a gente vai ter que ser. Eu não sabia que existia MEI, que não podia ser MEI, que tinha simples, mas o que eu tinha que fazer. Então, eu acho que a gente sai correndo atrás de muita coisa ainda, né? Para você, ou você entra numa agência, ou você pega freelas totalmente informais, mas se você quiser ser um tradutor profissional, tem esse lado que ninguém fala, né? Então, acho que você já saiu aí com uma vantagem. Você concorda, Rafa, que falta essa parte na nossa formação? Falta demais. E tem até uma outra vida passada que eu não mencionei para vocês, mas que antes da aula e antes da faculdade, no colegial, né, no ensino médio, eu fiz curso técnico de processamento de dados, e a gente também estava sendo treinado para trabalhar como programador numa empresa. Então, a gente teve também uma base de empresa, de como formar uma empresa, de como organizar a contabilidade e tal. Isso também me ajudou bastante. Mas sem essa visão de que o que mais pode complementar na hora de você sentar e não só traduzir, mas cuidar da sua empresa, se eu não tivesse isso, eu com certeza teria ainda, sabe, teria ficado meio perdida, né? Então, isso me ajudou bastante também. E eu acredito que sim, muitos dos cursos, eles estão tão, assim, dedicados à parte acadêmica, de traduzir bem, de conhecer os idiomas, tal, o que, claro, é obrigatório, né? Mas eles não falam dessa parte prática, porque não é só traduzir, né? Você sentar e traduzir, você já tinha que estar no automático e saber fazer, mas e todo o resto que você cuida, né? Como lidar com o cliente, como passar uma fatura, como ter uma conta separada para não ter uma conta pessoal sua, né? Você não vai depositar o dinheiro da sua conta, como é que fica depois o imposto de renda, tudo.
Então, tem essa parte toda que muita gente não sabe, acha que vai ficar só nessa do bico, né, do informal, e correndo atrás de cliente e tal. Quando você se apresenta como uma empresa para um cliente, o cliente já fica muito mais tranquilo também. Então, você não é só, a fulana que traduz, entendeu? Que mexe com tradução. Me perguntam muito isso, você ainda mexe com tradução? 25 anos estou mexendo aqui numa boa. Mas é você também ser uma empresa, são os pequenos negócios. Lembra daquele programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios? É bem assim mesmo, de você montar a sua empresa e você tá ali no controle, entendeu? De ajudar o cliente prestando um serviço, não só fazendo um bico, fazendo um freela, né? Então, acho que falta muita conscientização disso, e é uma das coisas que eu faço na minha aula, e o nome é meio assim, como eu posso dizer, não é marketing, porque não foi nem eu que escolhi, foi a faculdade que escolheu, mas Tools and Technology and Translation, o pessoal pensa muito na tecnologia, né? Uhum. Então eu vou aprender tudo de CAT Tools. Não, a gente tem 2 aulas de 10, são 10 semanas. 2 semanas a gente dedica a isso, mas o resto tudo senta e faz o seu currículo, senta e escreve um modelo de uma carta de prestação para falar quem você é e o que você pode fazer para uma empresa como profissional de idiomas. Senta e faz um plano de negócio. Você tem um slogan, um nome, um logo. Então, a gente tem várias semanas que a gente faz essa preparação para o pessoal poder sair e falar assim, tá, agora eu entendi, eu sei montar um perfil profissional, eu sei o que colocar no meu LinkedIn, porque não é só você traduzir. Eles têm essas aulas maravilhosas, que eu fiz o curso também, quando o curso era ainda presencial, eu fiz de 2005 a 2007 na Universidade da Califórnia em San Diego. Então, eu tinha que estar lá fisicamente. Naquela época, eles estavam passando a fazer online, né? Como eu falei, era tudo mato, e agora é totalmente online. E eles têm um programa super legal para tradução de inglês e espanhol, e com não só a parte linguística, como a interpretação, e também a parte de tradução jurídica, tradução médica, tradução comunitária, porque aqui tem muita pessoa que vai na escola, os pais não falam inglês, falam só espanhol, então como que você vai ajudar a traduzir documentos, ou fazendo a interpretação e tal. Eles têm uma parte maravilhosa disso, que eu fiz o curso todo, mas estava faltando a parte prática, porque os professores, eles são, assim, maravilhosos na parte acadêmica, na parte de teoria, mas a prática de sentar e traduzir, quantas palavras você vai traduzir em 1 hora, em um dia, em uma semana? Isso estava faltando. E aí, quando eles viram, quando eu completei o curso, eu já tinha 10 anos de profissão, eles falaram assim, olha, precisamos de alguma coisa aí, inventa aí para a gente uma aula, para a gente poder ter uma coisa prática para o pessoal. E acho que muitos cursos estão faltando. A gente fica nessa ideia do traduzir, tomando o nosso cafezinho, né? Em um barzinho, assim, Expectativa, sentado. realidade. Maravilha, você traduz livros, né? Então, a gente traduz livros Uhum. como? Olhando o pessoal passando na praça, e você faz uma paginazinha. Não é assim. Então, né, é produção, é você poder se organizar, saber como é que está a tua agenda, consegue entregar tal dia? Legal. Então, falta muito ainda isso para o pessoal aprender na prática, né? Que traduzir Não, não é só traduzir. e você falou uma coisa importantíssima, até desde como vamos nos apresentar ao mercado e aos clientes, mas como que a gente envia uma proposta, o que tem que conter nessa proposta? Foram coisas que eu acho que nós que somos assim mais da velha guarda, a gente foi aprendendo na raça, a gente foi aprendendo errando, na verdade, né? E o contrato, quais as informações que precisam, né, constar num contrato? Quais são as cláusulas que são imprescindíveis e o que acontece se uma delas for quebrada? São coisas, até essa parte jurídica, né? Exatamente. Eu acho que isso falta no mundo acadêmico em geral. É como você falou, a gente sai pronto para pegar um texto, a gente sabe o que fazer com esse texto. A gente sai preparado, né, da universidade para traduzir. A gente vê, é uma máquina de traduzir. Mas tem todo esse lado que vem antes até, de repente. Porque a Exatamente. matéria-prima você já sabe o que fazer com ela. E agora? E o resto? E como é que você vai pôr isso no mercado, né? Como que você vai apresentar isso que você sabe fazer no mercado? Eu nunca tinha ouvido Exatamente. falar em invoice na minha vida. Primeira vez que um cliente internacional me pediu, aí você corre, vai procurar modelos e tal, mas na verdade aqui não deveria ser assim, né? Se nós nos propomos a fazer um tipo de serviço nessa área, a gente precisa abrangê-la como um todo.
Mas e aí, Rafa, e nos Estados Unidos? Você chegou aí, é outra legislação, é outra cultura. Como que você fez para fundar a sua empresa? Pois é, né? Porque aí também tem o lance da imigração, né? Eu vim para cá como esposa de americano, era um visto novo, se chamava K3, nem sei se ele existe, se é a mesma designação. Foi logo depois de 11 de setembro, né? Então complicou tudo. Demorou acho que uns 5 anos para poder eles legalizarem minha situação, porque tinha que ficar renovando, renovando papelada, tudo, né? Para eu ter o green card, né, de residente permanente, eles perderam minha papelada, tive que correr atrás. Foi uma loucura, porque tinham acabado de criar uma agência nova, né, em resposta ao ataque. Como é que a gente vai fazer agora com imigração, tudo com as relações internacionais, tal. Então, essa já foi uma parte, assim, pessoalmente, né, uma loucura. Tem que ter papelzinho para poder dirigir, não ter a carteira de motorista ainda por causa de toda a outra papelada, né? Ou seja, eu não podia montar uma empresa no meu nome, né? Eu cheguei no começo a ter que ir com meu marido, depois eu tinha 2 empregos na época, quando eu chegava em casa, a gente ia no banco, antes do banco fechar, rapidinho, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, e eu tinha que assinar a parte de trás do cheque, que foi, né, pelo meu serviço de tradução, assinar atrás para poder depositar na conta dele, porque eu não podia nem estar na conta dele. Eu não podia nem ter seguro de carro, não podia ter nada no meu nome, porque não estava como ilegal, imagina então como é que deve ser para quem está ilegal, mas só por esse processo tão lento de passar, de você ser uma pessoa que tem um visto de esposa, para você poder ter cartão, né, cartão verdinho, que nem verdinho é, de residente permanente, para depois virar cidadã, que só foi agora, porque eu, sabe, eu, assim, tentei esperar o máximo possível, e aí com coisas políticas acontecendo no nosso meio, eu tive que falar, não, tá bom, eu vou virar cidadã americana, mas depois de quase 20 anos, né? Então, essa coisa toda, assim, que também determinou como eu ia poder trabalhar, né? Porque você estando no seu país, você vai fazendo, né, o que você pode fazer e vai procurando, vai correndo atrás do que tem que fazer, né? Contador e, sei lá, o simples, né? Essa coisa toda. E aqui, então, eu tive muitas dificuldades por causa disso, e aí começou como uma parceria. Já que não posso ter tudo no meu nome, vai ser no meu nome e no nome do meu marido. Então, foi uma parceria entre a gente, que a gente oficializou, então, a empresa. E aí, quando chegou em 2009, logo depois que minha filha nasceu, a gente estava vendo que estava perdendo dinheiro, porque o jeito que eles fazem a parte fiscal para uma parceria é diferente da parte fiscal para uma empresa que se chama, né, incorporated. Então, a gente teve que mudar de parceria para uma S-Corp, que é Small Corporation. Então, essa que é a designação da World Awareness, que é a minha empresa. E aí, nessa época, já estava tudo bem, né? 2009, estava tudo direitinho, já tinha passado pelo susto todo de que vai, não vai, vai, não vai com a papelada. Então, a gente conseguiu montar o World Awareness e mudou muito, porque só de ter uma Inc. no final do nome, né? A vírgulazinha e o INC, então já mudou bastante, porque até o cliente te vê diferente, né? E às vezes eles acham que assim, é uma empresa enorme, com centenas de funcionários, e somos eu e meu marido no nosso escritóriozinho aqui em casa, entendeu? Mas já tem essa percepção diferente. E também da parte fiscal muda muito, porque agora, como a gente vê por aí que as empresas grandes, né, às vezes nem pagam muito imposto, né, porque eles têm vários incentivos e várias lacunas que eles podem ali explorar para tentar fugir de pagar imposto, né? Não que a gente não pague imposto, a gente paga, mas é muito menos comparado com a parceria, porque na parceria ainda fica naquela coisa de o que você pode tirar para você como um sócio de uma empresa, né? E é diferente de você ser, então, um executivo de uma empresa. Então, mudou bastante. E essa é a minha experiência aqui, é diferente, foi meio complicado, a gente contratou um advogado só para poder fazer essa parte, e um planejador financeiro também, o planejador então fez toda uma projeção para a gente poder se situar, e até hoje a gente vai num contador para fazer então a parte fiscal só do imposto, né? Eu sei que no Brasil você tem que ter um corretor não, um contador, Contador. para poder, então, fazer né, todo o trabalho. A gente pode fazer nós mesmos e apresentar toda a papelada da empresa, de quanto que você recebeu, quanto é que você pagou, tudo. Você apresenta, então, para a pessoa que faz, o preparador de imposto.
então é só cuida da parte de imposto para poder prestar as rendas, né, do que você fez durante o ano fiscal. Então, eu acho que é assim, parece complicado, mas eu fico com mais medo do jeitinho brasileiro, viu? Porque simples, não simples, isso e aquilo. Eu só de ler o que vocês têm que fazer, eu acho super complicado. Eu não sei como é que eu estaria nessa situação aí, então... Olha, eu sei que tem colegas, e eu já deixo aqui, né, relatado que eu admiro muito, são colegas que se aventuram e também fazem o próprio recolhimento e o próprio imposto. Gente, eu não tenho estrutura emocional e mental para isso. Então, para mim, pagar uma contadora é um investimento, porque ela cuida de tudo. Olha, só preciso emitir nota para tal cliente, está aqui os dados, é nesse valor, e ela resolve tudo para mim. Gente, eu particularmente acho barato. Acho que é investimento. Não que seja barato, mas assim, é investimento. Sai mais barato perto de toda a dor de cabeça que a gente pode ter se você cometer um erro. Porque assim, o Brasil quase nada funciona, a gente sabe, mas a malha fina é uma beleza. Receita Não é? Federal é um negócio que funciona. Então, né, principalmente a gente deixa aqui para os alunos, estejam sempre atentos com isso, porque é um detalhe, é uma bobeira e você pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, eu particularmente É uma tenho muito uma decisão que vai te liberar tanto assim, sabe, todo espaço mental, que você não vai ter que se preocupar com isso, né? Você não vai ficar nervoso se fez errado, se não fez errado, né? Eu lembro até assim, acho que foi no primeiro ano que a gente teve o nosso contador, a gente estava esperando na salinha e tal, e tinha um outro cara lá dentro, mas quase chorando. Ele tinha uma academia e ele tinha não sei quantos funcionários, ele nunca se deu ao trabalho de pagar os benefícios dos funcionários. Então, tipo, INPS, o equivalente ao INPS, tudo. Quando o contador foi fazer as contas, ele devia 100 mil do ano fiscal anterior. Não tinha de onde ele tirar esses 100 mil, porque já foi tudo embora, né? Então, eu lembro do cara sair aos prantos, porque ele também não tinha se organizado o suficiente, chegou lá no cara, né? Ah, faz aí meu imposto, olha só. Então, claro que nós somos só nós dois, né, de funcionários tal, mas é uma coisa muito mais simples, mas mesmo assim a gente, né, toma conta da parte de cobrança e de ter, sabe, vai receber o dinheiro direitinho, vai depositar na conta da empresa, não é na nossa conta. Nós somos funcionários mesmo, a empresa paga salário para gente. Você Então, tem aquela coisa prolabore. de sim, é isso mesmo, porque a empresa paga duas vezes por Uhum. mês, né? Um cheque para o meu marido, né? Cheque, né? Depósito e tal, mas um para o meu marido, um para mim, e aí sai lá contadinho direitinho. Tem uma outra empresa que cuida do Olerite, né? Que a gente chama. Então, eles vão fazer, ó, então parte do seu salário está indo para o INPS, está indo para isso, para aquilo e tal, né? O equivalente, para quando um dia a gente se aposentar, vai estar um dinheirinho lá guardado, entendeu? E seguro de vida, e seguro de empresa, então a gente teve que contratar gente para fazer direito, né? Porque quando a gente percebeu que estava, tipo, perdendo dinheiro com a parceria, porque era uma coisa que a gente fez assim no susto, né? A empresa não, né? O negócio está crescendo, então vamos montar uma empresa. Como é que a gente monta? Faz uma parceria, né? E a gente fez assim no susto, a gente não fez tão bem como poderia ter feito, e aí corrigiu isso aí então, em 2009, depois de 5 anos, quando a gente viu, peraí, dá para fazer melhor, né? E aí agora já 2009, já faz um tempão. Sociedade em todos os setores da vida, né? Sim, É isso parceiros aí. de vida e de trabalho. Ai, não, é maravilha. Olha só, a Milagros Amaya Bilhon, deve ser, ela pediu para dizer que ela acompanha diretamente de Lima, no Peru, então nós estamos internacionais hoje. E a Sim. Ju, nossa aluna Juliana, ela fez uma pergunta: se só existe pequeno empreendedor nos Estados Unidos? Existem vários níveis, tá? Porque o pequeno empreendedor que seria parecido, eu acho, aqui, claro que eu não sou advogada, não tenho essa parte, né, de saber a parte legal jurídica disso, mas eles têm uma outra designação que se chama sole proprietor. Então, por exemplo, tinha um homem que faz tal serviços em casa, de saber consertar tal coisa, né? Ele pode ser um sole proprietor da empresa dele, porque é só ele mesmo, né? E é o serviço dele e tal, a mão de obra dele. Então, ele pode montar uma empresa assim. Eu conheci alguém que tinha lá na empresa dele, sole proprietor. Você tem o S-Corp, como é a minha, né, uma pequena empresa, e você pode ter uma corporation, que já é uma coisa enorme, né, mas também tem as parcerias e também tem LLC. O LLC é de Limited Liability Company.
Então, também algumas agências que eu conheço aqui nos Estados Unidos, elas funcionam desse jeito, e também são as boutique agencies, então são aquelas agências bem pequenininhas, e praticamente assim como eu também, que eu sou uma pessoa que também traduz, mas que às vezes administra com projetos se for de um outro idioma, uma outra área. Então, muitas empresas viraram LLC, porque é Limited Liability Company, quer dizer que então o governo, né, se a gente fala do leão no Brasil, o IRS, aqui o IRS, eles correm atrás também de alguém, então quer dizer que com o Limited Liability Company, você não vai perder a sua casa, o seu carro, os seus bens pessoais, se acontecer alguma coisa com a empresa, entendeu? A mesma coisa com a corporação como agente, mas se for um sole proprietor, por exemplo, se for uma parceria, pode correr o risco de você perder os seus bens pessoais por causa da empresa, se você for, sei lá, levado a juízo, alguma coisa assim, né? Então, tem várias designações diferentes, e aí eu sei que a opção que eu marco ali é S-Corp. Maravilha. Acho que o pessoal, pelo que a gente sentiu das perguntas e tudo mais, a intenção é ir para fora, né? Você está sentindo também. Já querem saber tudo. Rafa, você falou da sua carreira, como você começou. O que eu entendi é que você, de repente, a tua empresa você teria começado de um jeito diferente. Tem mais alguma coisa que você faria diferente? Que assim os anos te ensinaram que de repente não foi o melhor caminho? Eu teria começado com uma empresa como essa S-Corp desde o começo, em vez de parceria, mesmo se fosse para colocar o nome do meu marido, se na época não tivesse a minha papelada em dia, né, que se eu tivesse liberado toda a minha papelada, né, com a imigração, porque eu acho que seria muito mais em conta. Foram 5 anos que a gente ficou meio assim, sabe, estamos fazendo direito, fazendo alguma coisa errada, o que está acontecendo? Foram 5 anos de a gente tentando saber se estava fazendo direito, até que a gente viu que não estava, né? Então, que era melhor fazer assim. Além disso, eu acho que eu teria começado mais com parte de marketing, networking mais cedo. Eu acho que eu só fui começar mesmo ativamente em 2008 para 2009, e eu vi, assim, sabe, uma diferença enorme de como, não só assim como a empresa cresceu, mas como que eu comecei a me relacionar com outras pessoas e ver, né, as experiências diferentes e conhecer gente diferente. E foi quando eu participei do primeiro congresso da ATA, foi em 2009. Então, vendo o que aconteceu antes, nessa coisa de que como é que vai ser, tá indireto, assim, assim, dá para fazer desse jeito, fazer desse jeito, você não sabe onde é que você está. Eu acho que, assim, abriu uma perspectiva tão grande depois do congresso que eu comecei a ver a tradução como de uma maneira diferente, entendeu? Um serviço mais, assim, colaborativo, essa coisa de você conhecer mais as pessoas, de não só ficar atrás de uma tela, mas você saber, né, eu sei tal pessoa, eu posso contar com tal pessoa para tal coisa, conhecer um cliente, sabe, apertar a mão, né, antes de Covid, né, quando tem que lavar a mão depois, ou fica com álcool gel e tal, mas sabe, essa coisa de você realmente ter aquele contato humano em congresso é muito importante, porque te abre mesmo, assim, a perspectiva, né, de não ficar nessa coisa de que estou fazendo direito ou não, né, vai por um lado, vai pelo outro, e ficar só atrás do computador. Realmente, eu acho que eu já teria começado isso bem antes de 2009. É tão engraçado você tocar nesse assunto, porque hoje de manhã nós tivemos aula de localização de jogos. E o Tom, que é nosso professor, e eu conversando, nem sei por que entramos nesse assunto. Tem alunos aí da turma, depois eles podem me lembrar. Dessa questão de nos vermos como colegas e colaboradores, e não necessariamente como concorrentes. E mesmo que for concorrência, não significa que a gente está disputando o mesmo cliente. A gente pode colaborar e assim aumentar nossa rede de clientes, porque você saber exatamente o que o outro colega faz é muito bom. Porque Sim. você, né, você fica nessa rede de indicar gente de confiança, então você não deixou seu cliente na mão, você do mesmo jeito resolveu um problema para ele, e isso não tem por que te prejudicar. Né? Exatamente. Não tem Eu por tenho um que... exemplo até agora que está acontecendo em tempo real, porque se eu não tivesse ido para o congresso, eu não tivesse conhecido as pessoas, primeiro eu não teria vários clientes que foram recomendados de colegas que, por exemplo, eles entraram em contato com eles, eles não fazem tal tipo de trabalho. Ah, mas a Rafa faz. Mandaram para mim. E, por exemplo, o cliente agora tinha um projeto que tem uma parte jurídica que eu não faço, e uma parte mais assim de depoimentos, que aí é coisa de, sabe, primeira pessoa, tal pessoa falando alguma coisa, que aí eu posso fazer.
Então, eu contratei uma colega que eu conheci na ATA, pessoa maravilhosa, qualquer coisa jurídica eu vou para ela. Então, ela está cuidando dessa parte todinha do processo, da documentação, tá? Ela trabalhando agora mesmo, acabei de receber um e-mail dela antes da nossa conversa, e depois, quando ela acabar essa parte, eu vou fazer o resto do documento, que é a parte dos depoimentos, tal, que não é nada, né, técnico, jurídico. Então, eu poderia tentar enganar o cliente e falar assim, ah, claro, eu faço, imagina, jurídico, fácil. Não, eu não faço, vai ser dor de cabeça para mim se eu quiser fazer direito, como eu sempre quero fazer, né? E também não vou fazer de qualquer jeito, entregar para o cliente, que eu vou perder esse cliente. É um cliente que está comigo já faz uns 10 anos, por exemplo. Então, eu sei que eu conheço uma pessoa que eu confio, uma pessoa maravilhosa, vai fazer muito melhor do que eu poderia fazer. Ela está cuidando disso. E ela já mandou vários clientes para mim, porque ela não gosta de fazer, por exemplo, diploma, histórico, certidão de nascimento. Aparece para ela, pelo amor de Deus, não manda para mim. A Rafa faz, porque ela sabe que eu gosto. Então, essa coisa de que a competição e que é meu adversário na minha vida profissional, não tem essa. Se você é uma pessoa que sabe oferecer um serviço bom na sua área, uma pessoa de confiança, que trabalha bem, pronto. Para que eu vou falar para o cliente não faço, ou então enganar o cliente que, sim, eu tenho que fazer tudo. Não, eu tenho essa pessoa em que eu posso confiar e que eu sei que o cliente vai ficar super satisfeito com o produto final, entendeu? E nós falamos sobre isso também, né? Que ninguém é bom em tudo, não se pode ser bom em tudo, a gente não consegue, não tem como, não domina. Ou porque a gente não gosta, ou porque falta aptidão mesmo para aquela área, falta conhecimento, né? Então, hoje a gente falava, olha, saibam se vender também para o colega que precisar saber onde ele vai buscar, né? Exatamente quem que sabe fazer aquele tipo de serviço. Rafa, daí essa foi a campeã. Como entrar para a ATA? Como que faz? Sim, sim. Então, a primeira coisa que eu falar para quem está no Brasil, procura também a ABRATS, né? Porque é como se fosse um tipo de ata no Brasil, né? Associação dos Tradutores Brasileiros. Aí você querendo também fazer parte da Associação Americana de Tradutores, a ATA, como eu falei, abre assim uma perspectiva totalmente diferente, né? Oportunidades, tudo, só de você conhecer pessoas que podem ter essa parceria também, né? Não a parceria como eu tive com empresa, mas de poder ter essa troca, né? É uma coisa assim que, sinceramente, mudou a minha vida profissional por causa disso. E você precisa só, assim, pagar anuidade para ser membro é fácil, né? Mas se você quiser ir além, participar dos congressos, quando a gente voltar para os congressos, né, com segurança, tudo, presencialmente, é uma maravilha, porque você realmente conhece o pessoal e entra em contato com clientes, e você aprende bastante com quem palestra no congresso, é uma maravilha. E, além disso, você ir atrás, então, de uma divisão dentro da associação. Porque a ATA, ela tem a divisão da língua portuguesa, né, uma das mais antigas e uma das mais, assim, festeiras, né, que a gente sempre faz festa, tal, é uma maravilha, a pessoa né, sempre se reúne. Tem a de espanhol, tem a de alemão, italiano, tal. Tem também a parte da área, então tem a divisão de jurídica, tem a divisão de interpretação, então tem várias divisões que você pode não só participar na hora do congresso, né, de você ir no jantar, você ir no evento que essa divisão está promovendo, mas também de você se relacionar com o pessoal durante o ano inteiro, não só no congresso. Você pode participar das oficinas virtuais, você pode até se voluntariar, né, participando ativamente como integrante da parte de liderança, de você organizar, então, eventos que vão ajudar os seus membros, né, os seus associados, e ajuda pra caramba, não só para você conhecer pessoas na parte do networking, mas também para você entender como que funciona um grupo, né, de tradutores, porque muita gente ali tentando ajudar a trazer mais conhecimento
para o grupo, então, o grupo de português, o grupo de espanhol, o grupo de intérpretes e tal, você acaba aprendendo outras habilidades, não só de tradução, mas de relacionamento interpessoal, e você saber, então, né, como foi a época da pandemia, né, quando começou, como é que a gente faz, então, para trazer o que a gente ia fazer presencialmente, né, vai aprender a fazer com o Zoom e fazer tal, então você aprende muita coisa que você acaba depois até aplicando no seu trabalho, né? Então, o primeiro passo é se tornar membro, se tornar sócio, né, pagando anuidade, você então ficar ligado nesses eventos virtuais no momento, né, tem o congresso, vai ter o congresso em Los Angeles no final do ano, acho que em outubro, não lembro a data exata, mas é em Los Angeles, já quem puder viajar, quem já tiver em segurança, eu não sei se vão fazer parte remota também, que vocês poderiam assistir do Brasil, mas é só então ir lá no site deles que tem todas as informações do evento. E também um passo além, que foi outra coisa que mudou também a minha vida profissional, é passar no exame, né, ter a credencial, né, dá para até ver esses 2 diplomazinhos aqui. Então, você depois tem isso aqui, parece só que é um pedaço de papel, mas ajudou bastante, porque aí o cliente vê aquele carimbo, né, do lado do seu nome, então essa pessoa passou no exame, que é um exame difícil de passar, você tem que estudar bastante, tal, praticar bastante, né, mas que mudou muito, principalmente quando os clientes vinham me pedir de português para inglês, né, o que uma brasileira vai fazer tradução para inglês? Então, depois de provar, ó, passei no exame, esse exame é difícil, acho que 20% das pessoas passam, se muito. Então, já dá aquela confiança para o cliente de que, então já foi certificado com uma outra, né, por terceiros, então tá, eu fico mais tranquilo em deixar o meu trabalho nas suas mãos. Então, esse, assim, é o patamar mais alto que você pode, né, correr atrás para melhorar a sua identidade profissional, né, fazendo um exame da ATA ou da Abrates e ter essa credencial para ter aquele selo de aprovação. Legal. E legal que você deixou bem clara essa diferença, né? Porque você pode ser um associado pagando anuidade, mas se você quiser ser credenciado por uma dessas instituições, então tem que fazer a prova de credenciamento. A Abrates funciona do mesmo jeito, pessoal. A Val está falando aqui, ó, que o índice de aprovação do credenciamento da Abrates também é mais ou menos esse. As provas são difíceis, a gente sabe. E a Andressa está perguntando se você é associada pela Abrates, da Abrates. Não, então eu tive um ano quando a gente fez o congresso, né, na época, né, tive como o status de sócia, essa palavra que está procurando, status de sócia, mas infelizmente não, porque eu estando aqui não teria me ajudado tanto, eu não consigo participar tanto, infelizmente, mas eu já pensei em, sabe, ser sócia para poder só ter uma ponte com o Brasil também, porque às vezes talvez tenha clientes no Brasil que queiram me contratar e não me conhecem, e ser uma sócia da Abrates ia deixar aquele outro selinho ali de qualidade, né, do pessoal saber, então, que essa pessoa também existe, porque você acaba sendo encontrado pelas associações, né, eles vão no site da associação e querem procurar alguém que caiba direitinho naquele projeto, ajuda bastante. Então, essa é uma parte que, infelizmente, eu não tenho muitos clientes no Brasil, são muito poucos. Os clientes que eu tenho no Brasil são os clientes que estão vindo para cá. Então, não pensei ainda nessa estratégia, porque já estou com a ATA, mas quem está no Brasil, simplesmente seria indispensável, você tem que fazer isso sim. E eu acho que principalmente, né, se você trabalha, se você se dispõe a atuar em algumas áreas da tradução, aí sim são fundamentais. Né? Ter essa associação, ou melhor ainda, o credenciamento é fundamental. Se eu estivesse no Brasil, teria sido a primeira coisa que eu teria feito, acho que nem saberia que a ATA existe. A gente especializa, principalmente quem trabalha numa área muito especializada, né? Que os clientes vão já em busca daquele profissional, porque sabem que é ele que vai resolver o problema. Sim. A Tuane, fale, Tuane, com a mãozinha levantada. Faça a sua pergunta. Minha pergunta, a Val até respondeu no comentário, não vou fazer de qualquer jeito. Para ser parte da ATA, tem que morar nos Estados Unidos? Ou pode morar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Apesar da ATA ser americana, né, tá tendo nome, ela é internacional. Então, eu já conheci gente de tudo quanto é lugar, que eles vão para o congresso, né, e são, então, associados
pelo país onde eles estão, né? Você pode até fazer a prova, fazer o exame no seu país, se alguma universidade, algum grupo, alguma associação local estiver oferecendo esse exame. Então, é só a sede que é aqui, né? Que é em Alexandria, Virginia, se não me engano. E qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ser sócio, pode ser associado, sim. Obrigada. E aí, gente, temos mais curiosidades? Vocês têm mais perguntas? E a Val tinha levantado uma questão antes, quando você falasse da ata. Sim, é verdade. Eu estava falando aqui em off, né, antes de começar a parte ao vivo. Uma coisa muito importante que é uma coisa que eu até não sabia, eu vejo só do pessoal comentando, né, porque a minha realidade é diferente, eu morando aqui e tal, mas quem está no Brasil é muito importante ter uma conta com um banco aqui, porque facilita tanto na hora de você pagar a sua associação, como você também receber dinheiro do cliente. E existe um banco aqui nos Estados Unidos chamado OASCO, OASCU, e eles chamam de Credit Union. Então, a união de crédito é um banco diferente de um banco, sabe, Bank of America, porque eles têm os tipos diferentes de bancos, tem os bancos federais, os bancos locais. Então, uma união de crédito, ela ajuda nessa parte também de você receber os seus pagamentos, de você transferir até o dinheiro para o Brasil. Então, é uma coisa que não é minha realidade, porque, né, não estou morando no Brasil, mas eu sei que o pessoal, assim, é uma mão na roda, ajuda demais. E aí você, então, pode, né, até transferir dinheiro para poder pagar a sua associação, né, a sua anuidade para a associação, fica mais em conta, porque eu não sei como é que fica na hora de transferir, pagar diretamente do Brasil. Essa coisa de banco, assim, sempre dá dor de cabeça, né? Mas se alguém tiver experiência e quiser compartilhar agora, seria ótimo. Val e Vonica. Sobrou para mim, né? Eu estava só Sobrou para esperando. você. Então, eu tenho essa conta, é a Cooperativa de Crédito dos Funcionários da Organização dos Estados Americanos. A ATA tem um convênio com eles. Então, qualquer pessoa que more fora dos Estados Unidos pode ter uma conta nessa cooperativa de crédito, porque se a gente mora fora dos Estados Unidos, em geral, você não pode ter uma conta bancária aí, porque eles pedem comprovante de residência, Social Security Number e coisa parecida. E a gente não tem nada disso, então a gente não pode abrir uma conta. Com essa conta da cooperativa de crédito, é muito mais fácil, por isso que os clientes, principalmente os clientes aí dos Estados Unidos, eles fazem o pagamento direto nessa conta. Então, não tem aquela coisa de você precisar fazer transação internacional, não tem as despesas de transação internacional, de câmbio, porque receber pagamento do exterior é uma operação de câmbio. Apesar de ser uma prestação de serviço ridícula, os valores não são grandes e, às vezes, a despesa bancária come um percentual grande desse valor. E com essa conta... Oi. Não, mas eu ia perguntar, você faz as transações dentro dessa conta mesmo ou você tem que transferir para uma conta bancária no Brasil? Depende do que você quer fazer. Por exemplo, se eu estiver planejando viajar, eu vou deixando lá. Tá. Porque eles te mandam um cartão de saque também. Você pode sacar em moeda local em qualquer lugar que você estiver. Ô, Val. Então, se você vai deixando acumular aquele dinheiro, quando você vai viajar, você pode sacar no caixa eletrônico, em qualquer país. Eu já fui para a Argentina e saquei em pesos no aeroporto, sem ter que fazer câmbio e comprar moeda, e comprar dólar, e comprar... É tipo TransferWise? TransferWise é... Não, é uma conta bancária mesmo. É uma conta bancária de verdade. Porque tanto que os clientes... é só para receber, né? O TransferWise é conta virtual. Lá é uma conta bancária mesmo. Tem agência, tem acho que 2 agências, essa cooperativa em Washington. Tem as agências mesmo. E os clientes mandam cheque pelo correio.
Aquela coisa que a gente vê em filme, que o cara fala, eu botei o cheque no correio. Aí eles botam mesmo o cheque no correio, porque para eles é mais barato do que fazer transferência bancária. Transferência tem uma despesa maior para eles botam cheque no correio e eu recebo o cheque. Eles mandam para a agência lá, você manda o cliente mandar para a agência bancária tal, no endereço tal, e eles mandam um cheque pelo correio, chega lá no banco e o cara acredita na tua conta. Boa, Val. Ótima informação, valiosa. Sim, essa, hein? quebra uma árvore para a gente, porque diminui Poucas pessoas. o valor que você economiza com a despesa bancária ao longo do ano, se você trabalha bastante para clientes de fora, paga, assim, 4, 5 vezes o valor da anuidade da ATA. É porque, por exemplo, o PayPal também come uma boa Absurdo. porcentagem, né? Sim, o PayPal cobra um horror. Um absurdo. Tuane, você tem mais uma pergunta. Eu gosto da Tuane. Tuane é curiosa. O tradutor tem que ser curioso. É a mesma coisa, porque eu sou intérprete médica para uma empresa dos Estados Unidos. Eu faço interpretação de espanhol para o inglês e espanhol. E eu tenho muita vontade de saber como que eu faço para ter uma conta bancária nos Estados Unidos sem ser americana, entendeu? Para poder E sem guardar residir nos Estados Unidos, mesmo. né? Porque a questão é você não nos Estados residir. Unidos. Fica aí essa dica, porque, sim, ajuda bastante. Eu imagino, por exemplo, se eu tivesse clientes no Brasil querendo pagar em reais, tá, como é que é trazer esse dinheiro para cá? Ia ficar tudo perdido pelo meio do caminho, né? Então, no caminho inverso, você estando no Brasil, tendo que receber de clientes aqui, é muito mais fácil, como a Val explicou, porque você tem aquele cartão de débito, né? Você pode usar em qualquer lugar, né? E você paga só aquela taxa de você tirar o dinheiro, mas não a taxa de transferência, de câmbio, e aí o banco tem taxa de serviço, tal, e aí a taxa de serviço de quem manda e de quem recebe. Deve ser uma loucura. Então, pelo que eu vejo de todos os meus amigos que têm essa conta com essa cooperativa, é realmente a melhor saída. Val, se você puder, por favor, coloca no chat o nome dessa cooperativa, que aí o pessoal já anota. Já coloco, peraí. Obrigada. Rafa, é aquele momento que não escapa, que todo mundo quer saber. Tem algum caos para contar, para compartilhar? Olha, eu tenho vários causos em 25 anos, né? Mas, assim, acho que os mais recentes que eu estava até falando sobre isso era o pessoal... A gente está fazendo um debate, assim, um debate de... eu não sou brasileira e eu não sou americana, mesmo tendo dupla cidadania, né? Porque estou fora do Brasil há 20 anos, a gente fala que eu acho que, assim, a Rafa não sabe mais falar português, a Rafa não tá, né? As palavras que a Rafa vai usar são de 1990, sabe? Então, essas coisas... Ai, gente, imagina. A mão chega a treme, que é uma coisa... A mão chega a treme. Então, é assim que fala? Então, eu tô... Com a internet, não tem como você falar assim, eu estou tão distante do Brasil, não sei mais o que passa. Não é assim. Eu tenho contato com os amigos, tenho contato com família, tenho contato com os tradutores, então... o meu português eu não posso perder. Então, teve um debate todo aí, porque eu mandei uma amostra de voz, eu faço bastante coisa de gravação também, né, como locutora, parte de jornalista e tal, e um cliente falou que, olha, assim, a voz dessa pessoa é muito legal, mas ela não é brasileira. Então, essa foi uma treta, assim, que eu desencavei, isso aconteceu uns 5, 6 anos, eu desencavei, não sei porquê, e o pessoal começou a comentar no Facebook e tal, e tem gente que falou assim, não, você perdeu 4% da sua brasilidade. Eu, como isso, gente? Imagina, eu só consigo falar com os meus filhos e com o meu cachorro em português, porque senão fica tão esquisito. Não, então essa coisa de que eu também não sou americana, porque, você não nasceu aqui, né? Você não é americana, tal. Mas... Ou seja, essa coisa que acho que a maior treta que eu tenho é essa, de ficar com um pé em cada lado, né, e tentar navegar ali pelas duas, pela brasilidade, né, e americanizada, mas nem tanto. Então, acho que foi a treta assim, mais recente que o pessoal estava comentando bastante no meu Facebook pessoal, que foi engraçado.
Inclusive, eu falei para você que a gente está analisando, a gente vai fazer aqui um pente fino no seu português, que é para a gente ter certeza que você ainda sabe. Eu tenho que dizer que os problemas de dicção que eu sempre tive, quando eu estou com o microfone ligado assim, informalmente, não quando você vai sentar e fazer a voz de locutora, de radialista, porque eu fui estagiária numa rádio. Quando você não está falando assim e está só conversando numa boa, os problemas de dicção que eu sempre tive, de atropelar uma palavra na outra, isso tem desde pequeno, entendeu? Mas quando você vai, então, né, impor a voz, é diferente. É igual se fosse um ator, uma atriz, tal, né, quando está lá conversando numa boa, tal, e quando vai, né, entrar no papel. Mas, assim, eu espero que eu não tenha desanimado ninguém e não tenha decepcionado ninguém de que eu não sou mais brasileira. Mas tirando essa treta, assim, que foi mais recente, eu não me lembro, assim... Tem várias tretas, mas que ficam guardadas numa pasta, né? Uma pasta que está escrito admiradores secretos, tem várias tretas, mas... Eu vou tirando só os prints, vamos fazer assim. Esse é o próximo assunto que eu ia abordar. Uhum. Quando a gente está um tempo na estrada, a gente constrói a nossa reputação e a gente começa a ser referência, a gente, né? É como você, começa a ser referência, a gente vira vitrine também. E a gente começa a ter telhado de vidro, mesmo que a gente não jogue pedra nos outros, né? A gente começa a ser alvo de haters, pronto, falei, é isso que acontece, e na maioria das vezes, ou 100% das vezes até gratuitamente. Porque você não faz, você não ataca ninguém, você simplesmente destaca por um bom trabalho, pela sua competência, ou porque você faz ações que resultam numa maior... Opa, travou. visibilidade. Resulta numa maior o quê? Visibilidade, né? Sim, sim. O teu alcance é bem maior. E aí, Como quando lidar? você é chata como eu sou, né? Porque eu não deixei o jornalismo para trás, assim, uma paixão minha. Então, nas horas vagas, eu tenho um podcast e tenho um canal de YouTube. Então, porque eu sou chata e eu gosto de criar coisa para os meus alunos e para quem, sei lá, quiser ouvir, claro que o pessoal corre atrás, sabe? De falar de... isso aqui quer aparecer. E o podcast dela é em inglês, então ela não gosta mais do Brasil. O que mais que eu já escutei? Aparecer. Tá me imitando. Tem coisas que eu fico, sabe, falando com meu marido, eu queria fazer tal coisa no ano que vem. A gente começa a procurar, pesquisar, ele faz a parte de tecnologia, né? Então ele encontra um aplicativo, encontra um programa, assim, isso aí vai te ajudar, tal. A gente meses cozinhando aquela ideia. Aí quando vai, chega, coloquei, né, no ar, o pessoal vê, aí o pessoal fala, essa aí tá me imitando. Ela viu o que eu fiz, porque aconteceu de alguém fazer uma coisa na semana anterior, entendeu? Ou até mesmo tempo. E, tipo, eu nem tinha visto o que a pessoa fez, meu. Eu tô aqui tão preocupada com as minhas coisinhas, sabe? Então, desde eu querendo me aparecer, desde eu querendo imitar os outros, tem tanta coisa que, sabe, eu relevo, eu faço a Glória Pires, entendeu? Eu não posso opinar sobre nada sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente fica tão preocupado com, né, ainda mais você também dando aula, você tão preocupado em, sabe, levar informação para os alunos, tentar ajudar, e aí o que eu vou fazer, que exercício, tal, não sei o quê. Você está tão ali assim na sua, entendeu, que o pessoal gosta de treta, então não pode fugir dela. Mas eu dou risada, já tem admirador secreto que há 7 anos já corre atrás de mim, me xinga de tudo quanto é nome, eu jogo beijinho, já falei que eu vou, sabe, largar o meu marido gato por aquele cara assim, super maravilhoso, lindo. Quem sabe quem é, sabe exatamente como ele é lindo, que claro que eu vou trocar meu marido por ele. Mas ou seja, tem tanta treta que eu só relevo, entendeu? Mas, sabe, o que você vai fazer? Você está fazendo o seu trabalho, você está pensando em outras coisas, de como melhorar a profissão, como melhorar os alunos, como melhorar o seu próprio trabalho, entendeu? Nas horas vagas você quer sentar e ver um filme, quer brincar com os filhos, né? Fim de semana eu sou a mamãe do futebol, não só assistindo o meu futebol, que eu sou torcedora do São Paulo, tá? 30 anos sofredora, e a minha filha também joga futebol, meu filho joga futebol, então, assim, a gente vai levando a nossa vidinha e o pessoal que, né, fazer o quê? A gente vira vitrine, como você falou, mas eu sou chata e eu vou continuar aqui. Fazer o quê? Sinto muito. Olha, essa é boa, hein, pessoal? Eu também acho que desperdiçar. Hoje em dia, assim, eu analiso muito as tretas antes de desperdiçar energia com alguma, porque é uma energia, é tempo, é pensamento que você vai dedicar, né? Será que vale a pena?
Então, assim, eu acho que uma coisa que eu não sei o futuro das pessoas da internet, mas eu acho que uma coisa que vai existir para sempre é treta, né? Sim. E a gente vai ser... Se você se destacar por bons trabalhos, você vira alvo. Se se destacar por uma coisa ruim, você vira chacota, né? Mas o pessoal gosta de vira treta guru. porque é gratuito, entendeu? Não tem que pagar. Sim, exatamente. É treta gratuita. Não tem que pagar. Mas olha, conselho que a Rafa dá, e eu acho que eu também, gente. Continua tocando a sua vida e fazendo as suas coisas. Dá risada e pronto. Teve um cara, porque geralmente não é... Infelizmente, os comentários que eu recebo, assim, é em português, sabe? Que é meio chato, assim, me pega nessa coisa. Eu deixei de ser brasileira mesmo? Uma crise existencial, uma crise de identidade. Mas os comentários, assim, que eu recebo dessas críticas são maioria mesmo em português, né? Infelizmente. Teve um que se sobressaiu porque era em inglês. Então, assim, opa, tem americano, australiano, sei lá quem que era o cara. Mas que falou uma vez, né, que tu só vive na internet. Eu tô, assim, parafraseando em português, né, o sotaque que ele teria. Tu só mas eu vive achei na super internet. brasileiro. Isso aí Gostou? agora. Então. Esse Bem tu mandou santista, bem. bem santista mesmo, Tu como só de onde eu vive, sou. não, esse foi... Tu só vive na internet, tu não tem o que fazer, vai lavar uma roupa, vai procurar um marido, quer dizer, a pessoa nem sabe da minha vida, entendeu? Mas achando assim, que eu sou uma pessoa que vive assim, sabe, num lugar escuro dentro de casa, uma hacker, né, no computador ali assim, com o capuzinho e tal, e só na internet o dia inteiro. Tipo, tá, eu tenho muita coisa que fazer, tal, né, tô aqui perdendo meu tempo, tentando, né, ajudar outras pessoas a não passar as dores de cabeça que eu tive, né, quando isso aqui tudo era mato. E o cara, assim, já criando uma novela ao redor da minha pessoa, da minha persona online, né? E falando disso, eu falei assim, olha, se você dedicasse tanto tempo, né, para procurar coisa para se ocupar em vez de me atacar, porque todos os comentários que eu via desse cara no grupo onde ele me atacou, era ele procurando emprego. Tem projeto para mandar para mim? Tem job para mandar para mim? Mas me contrata. Quer dizer, o cara acha que vai encontrar cliente pedindo para outros tradutores encontrarem projeto para ele. E aí eu, numa boa, lá, né, procurando assim, tá, o que pode ser de ajudar, tá, eu tive esse problema com um cliente que não queria me pagar por aqui, queria me pagar pela Rússia. Foi outra treta essa daí, porque na Califórnia agora tinha uma lei que você não pode ser mais prestador de serviço, você tem que ser empregado de uma empresa. Então, você imagina tantos tradutores e intérpretes que fazem trabalho independente. Você imagina se todos os clientes que a gente tem fossem contratar a gente como funcionário. Ou seja, foi uma loucura. E eu tentei explicar, então, isso aí, coloquei amarradinho lá para os meus alunos entenderem e tal, e até já mudaram essa lei, porque agora tinha só isenção para, por exemplo, jornalista, fotógrafo, advogado e tal, mas nós, tradutores e intérpretes, estavam ali naquela, né, não, você vai ter que ser contratado pelo seu cliente, você não pode mais prestar serviço. Ou seja, o cliente daqui da Califórnia também não queria mandar o dinheiro diretamente para mim, queria mandar o dinheiro por uma conta na Rússia. Olha só que babado, para a conta na Rússia colocar no meu PayPal. Quer dizer, eu falei que não, e até depois que eu tive que denunciar falei assim, olha, eu vou denunciar vocês então para o leão aqui americano, porque isso parece lavagem de dinheiro, né? Se você está na Califórnia, eu estou na Califórnia, a gente está umas 3 horas de diferença, se eu pegar o meu carro e for aí buscar o dinheiro, você vai entregar na minha mão? Então, foi essa loucura toda, eu coloquei amarradinho num episódio do podcast para poder, então, outra pessoa não passar por isso, né? Eu passei pelo perrengue, eu tive que dar a cara ali, a tapa, aprendi como é que como é que eu vou lidar com esse cliente, tentar não, né, deixar outras pessoas sofrerem o que eu sofri, e tipo, eu só coloquei esse material assim, de graça, gente, ninguém tem que me pagar para escutar o podcast ou assistir no YouTube. E esse cara resolveu, então, né, vir falar disso, eu falei assim, olha, se você em vez de passar tanto tempo pedindo para outros tradutores te darem emprego, ou pedindo, né, ou estão falando para mim que eu tenho que ficar quieta e procurar roupa para lavar, procurar marido, sei lá o quê, vai procurar cliente, sozinho, vai você bater perna procurar cliente. Quer dizer, aparece tanta gente, em 25 anos já foi Prospectar, né, tudo. amigo? Prospectar dá trabalho. Agora, você ficar em grupo de Facebook pedindo trabalho para outros tradutores, corre atrás, filho. Não. Ou os que oferecem trabalho de tradução para tradutores, né?
Também, né? Tem que ter cuidado, porque se você. Essa colaboração que eu falei, de você conhecer uma pessoa, saber o que a pessoa faz, sabe que a pessoa é boa nesse idioma, em tal, né, área, essa é uma colaboração legal. Agora, o cara que vem, pega um projeto enorme para ontem, e ele mesmo sabe fazer, e depois sai distribuindo para, sei lá, 15, 16, 17 pessoas para fazer tudo de picadinho, corre, gente, esse lado, Bino. Corre, porque não tá legal isso daí, não. Então, se estão te oferecendo emprego em comentário de Facebook, Não, e às vem por vezes vem aí. disfarçado de teste, né? Mas é um texto que eles Ah, sim. picotaram, estão mandando um trechinho para cada tradutor, mas assim, gente, é Pior ainda. teste, né? Isso também. Você faz Cuidado. 300 palavras, a Val faz 300 palavras, a Juliana faz 300 palavras. Cada um faz 300 palavras, quando você vai ver é um projeto enorme de, sei lá, 50 mil. Que isso, gente. Cuidado. Eles ganharam o É projeto, treta. né? Das pessoas que caíram assim, no conto do teste. Mas esse pessoal dura? Esse pessoal não dura, né? Não. Eles estão, daqui a 25 anos vão estar falando sobre tradução? Eu acho que não, né? Eu acho que eles somem rapidinho, né? Não, eu também acho que não ficam no mercado. Ética, né, gente? Ética é tudo. É melhor você começar tendo um trabalho, outro trabalho, mas ir consolidando a sua carreira, né? E colocando ali os tijolos de forma que eles permaneçam, do que querer empilhar tudo de uma vez e não colar, né? Gente, Não consolidar, reputação não é cimentar. tudo, reputação ninguém tira de você, entendeu? Só você mesmo, né? Só você mesmo, só você que pode ir lá Só jogar na você. privada e dar descarga, entendeu? Então, como você não deve se expor de um jeito que vá afetar a sua reputação, também não tente expor ninguém, né, apontar dedos, tal, porque existe print para isso, gente. A gente sabe em quem. Eu já sei que se eu tivesse uma pessoa que, estou disponível, eu cobro tanto, não sei o quê, mas eu já vi tudo que essa pessoa fez de atacar os outros, eu nunca que vou contratar, porque eu não quero essa dor de cabeça para mim, entendeu? Então, a reputação ninguém tira. E indicar uma pessoa é responsabilidade duplicada, né? Porque é como se você estivesse colocando a mão no fogo por alguém. E, ao mesmo tempo, quando alguém indica, né, a gente, aí são duas reputações a honrar. Eu vejo assim, a minha e da pessoa que me indicou. Então, esses trabalhos, assim, eles têm um peso maior, né, quando vem de indicação de colega. Exatamente. Rafa, aí nos Estados Unidos, como que é a questão da visibilidade do tradutor? Pois é, olha, sinceramente, eu acho que está meio parecido tudo quanto é lugar, viu? Das experiências que eu tenho de outros países, está meio parecido mesmo, mesma coisa que a gente fala de que todo mundo acha que tradutor, né, é só saber duas línguas e que fez. Aqui eu estava até vendo uma outra treta que teve num grupo de espanhol. Uma amiga minha, intérprete, médica, formada em medicina, ela é só intérprete e tradutora hoje, ela decidiu não praticar mais medicina, mas assim, essa mulher tem um arsenal de tradução médica incrível, como você pode imaginar. E ela está fazendo uma interpretação, e aí o cliente reclamou que ela está fazendo errado, e falou umas 2 ou 3 palavras lá que deveria, como deveria ser, né? E falou assim, porque eu estudei espanhol na escola, porque aqui a gente, né, os meus filhos, por exemplo, vão começar a estudar um idioma no ensino médio. Então, o pessoal achou, né, eu estudei espanhol durante 4 anos no ensino médio, eu vou corrigir essa intérprete, né, numa coisa médica, que ela também, né, fez medicina, imagina que ela sabe o que ela está falando. Então, acho que essa é um peso maior aqui nos Estados Unidos por causa disso, de quando você acha que pode corrigir o intérprete, talvez, do que no Brasil, não sei. Eu sei que o brasileiro tem essa coisa de que todo mundo fala inglês, todo mundo fala espanhol, pior ainda, eu sei que existe isso, mas eu vejo mais casos de pessoal aqui, porque algum cliente acha que fala tal idioma, tentando corrigir, principalmente intérpretes. Eu não vejo tantos, assim, casos de brasileiros, colegas falando, isso não sabe o que me aconteceu hoje. Mas eu posso estar errada. Talvez não aconteceu com os meus amigos, mas pode acontecer com outras pessoas. Mas eu acho que a única diferença, assim, né, porque ninguém sabe o que a gente faz, ninguém sabe do que a gente precisa para fazer o nosso trabalho. Nós somos não só invisíveis, como devemos ser, na parte linguística, né, de você não colocar as suas crenças, as suas raivas numa tradução, você tem que ser imparcial, invisível e comunicar o que deve ser comunicado naquela tradução, né, respeitando o original e respeitando o público, né?
Mas eu acho que essa parte de interferência de fora, eu vejo mais aqui, e generalizado é não saberem o que a gente faz e como a gente faz. Eles acham que a gente aperta um botão, e o Google Translate faz tudo, né? Já teve casos de intérprete o pessoal achar de você colocar aquele fone no ouvido é o fone que está fazendo a interpretação e não a pessoa, eles não entendem que tem uma pessoa do outro lado, eles acham que é uma coisa mecânica, é um robô falando no ouvido, ou seja, nós somos muito incompreendidos, muito maltratados às vezes como classe profissional, mas você quer mudar a situação? Primeiro, continua com a sua reputação, né? Seja uma pessoa que é ética, e segundo, fale mais sobre o que você faz, né? Você não precisa entrar em detalhes de teorias de tradução e como funciona uma CAT tool, mas você fala o que você faz, né? Eu traduzo, por exemplo, meu exemplo, eu traduzo de inglês para português na parte de tecnologia, por quê? Porque eu estudei isso, porque até hoje eu acompanho parte de tecnologia, porque eu sei como ler o código atrás de um aplicativo e traduzir o que precisa ser traduzido, sem quebrar o código e aí o aplicativo não vai mais funcionar. Então, é conhecimento de causa, entendeu? Então, você quer mudar essa coisa da visibilidade? Comece falando o que você faz e conscientizar o pessoal, porque, sinceramente, eu acho que em todo lugar é assim, ninguém sabe nada de tradutor e intérprete, acha que a tecnologia faz tudo e que a gente só está ali para cobrar tão caro dos clientes, que é um absurdo que a gente cobra, não é? É absurdo e demorado, né? Nossa, Como? tudo isso. Você vai levar um mês para traduzir, sei lá, 20 mil palavras, que seja. Você não pode traduzir isso do dia para a noite, mas precisa entregar amanhã. Bom, você me entregasse mês passado, então, né? Aí eu começava a fazer no mês passado e você estaria com ele amanhã, pronto. Então, Mas aí também é acontece difícil. isso. Do cliente Sim, esperar até o último minuto, e muitos que acham que vão dar conta, como você falou, né? Isso acontece. Quando eles veem que não dão conta, que não é um trabalho tão fácil assim, aí correr para o tradutor, né? E a gente querer que a gente faça para ontem. Essa é mais uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo, né? Viajar no tempo, né? Viajar no tempo. Pessoal, temos mais perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui também no chat do YouTube. Uhum. E aí, gente? Os alunos quietos hoje, está todo mundo ouvindo, então anotando informação. Eu assustei alguém, ou vocês não estão entendendo meu sotaque em português? O que foi? Não vi caipirinha, não vi o samba, os iriguitum. Não, aqui é só uma aguinha mesmo, desculpem. Né? Olha, pede para ela falar sobre os falsos gurus. Deve ser coisa da Andressa Gato. Própria. Foi, né? Eu acho que vai com o que a gente estava falando, viu? Essa reputação, né? É tão difícil, que eu estava falando agora mesmo, você tem que mostrar o seu trabalho, falar o que você faz, para ter essa visibilidade. E o pessoal leva para o outro lado, entendeu? O pessoal leva para, eu sei tudo, sigam-me, eu vou mostrar o caminho. E não é assim, gente. Né? O que aconteceu comigo durante os 25 anos é completamente diferente do que aconteceu com a Marilis durante 25 anos, né? Que tem mais ou menos tempo de profissão também. Então, é completamente diferente, os nossos caminhos são diferentes, a gente pode ter muitas coisas em comum para como funcionar como empresa, como fazer as coisas direitinho e tal, mas cada um vai para o lado, cada um tem um cliente diferente, tal, cada um cobra diferente, dependendo da sua realidade. Se eu trabalhasse meio período e tivesse uma outra renda, tal, eu não trabalharia tantas horas quanto trabalho, quer dizer, cada um tem uma realidade. Certo? E aí aparecem os gurus com essa coisa de que eu sei tudo, eu vou explicar tudo para você, né? E não é bem assim, né? E é muita gente também que aparece do nada e falando assim, paguem que eu te conto os segredos, né? E isso existe já há milhares de anos, né? Desde que apareceu a primeira pessoa que, sei lá, confia muito nos outros, né? Tá bom, então me conta os segredos, né? E vai dando as moedinhas, né? Me conta, então. Quando você vai ver, você não tem moeda nenhuma e você não aprendeu nada. Mas eu acho que milagrosos, né? Isso, a gente chama aqui de snake oil salesman. Você está vendendo óleo de cobra,
como se fosse, assim, uma coisa maravilhosa, sei lá, para pele ou para qualquer tipo de remédio. Então, a gente fala muito, tem o snake oil salesman e tem o car salesman, porque fala que, não, esse carro tá lindo, tá maravilhoso, quer comprar esse carro? Ele olha, é super econômico, tá tudo funcionando, você sai da concessionária, o carro quebra, né? Então, são tipo de enganadores, já existem em todo lugar, e eu acho que só piorou com a internet, com mídias sociais, porque aí se você, quanto mais assim, né, você fizer alarde, né, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, eu sei tudo, tal, mais as pessoas infelizmente caem nessa, né, tem um alcance maior, e, ou seja, sempre fique com a pulga atrás da orelha se uma pessoa fala assim, eu vou te contar tudo, porque por mais que eu tenha 25 anos de profissão, eu já vi muita coisa nessa minha profissão, já vi tanta coisa, sabe, tanto boa como ruim, mas eu não sei tudo, e eu não posso te falar como exatamente você alcançar o seu sucesso, porque cada pessoa é diferente, entendeu? Cada um é diferente, cada um tem um caminho diferente, então, se alguém vier te prometer mundos e fundos, tome cuidado, porque não é assim. Isso se chama seita, tá? Os coaches, né? Isso, the Aí cult veio mentality. Uhum. O advento dos coaches, aí É. a gente não ia ficar de fora dessa, né? A nossa área não ia ficar Claro, de chegou fora. na tradução recentemente, assim, né? Mas tá espalhado. Isso aí já é conto do vigário, gente, há muitos anos, né? Então não caia, é cilada, Bino, sai correndo. Muito bem. Digitando com os pés porque estou aplaudindo com as mãos. O comentário da gata. Obrigada, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, mas não, tá bom. Então já dedinhos do pé aí, então já trabalhando. Rafa, para a gente encerrando, porque eu sei que também já deve estar, né, cansado, sei que aí já está virando também. Você está no 2 da tarde outro aqui fuso ainda. horário. Uhum. Uma dica que você, de repente, queria que tivessem te dado e que agora você tem a oportunidade de dar, principalmente para quem está entrando no mercado e está querendo entrar pela porta certa. Sim. Não pare de estudar. Não pare. Porque eu aprendo uma coisa nova todo dia, sabe? Quando eu estou ativamente trabalhando no projeto, tá? Vou fazer uma pesquisa, porque, sei lá, é uma coisa de marketing que eu posso fazer de olho fechado, que vem do jornalismo e tal, mas apareceu uma palavra, um conceito que eu nunca vi na vida, vou lá pesquisar, aprendi. Eu estou vendo televisão, estou vendo jornal. Eu estava aqui outro dia, estava trabalhando uma outra coisa, e aí meu marido estava estudando um podcast, né? A gente dividiu aqui o escritório. E aí o cara falou uma palavra que, também não vou lembrar agora, quando eu for ler outra vez eu vou lembrar, mas é uma palavra que é parecida com o português. E o cara, sabe, britânico e tal, não tem nenhuma influência do Brasil nem nada, mas ele falou uma palavra que eu parei, peraí, isso aí é parecido com o português, eu conheci uma outra palavra em inglês, né, durante anos usando aquela outra palavra. Quer dizer que essa também existe? Eu fui procurar, aí aprendi, eu nem estava trabalhando numa coisa ativamente, foi um podcast que pesquei assim, né? Então, você não para de estudar nunca, né? Essa parte de você pesquisar, de você procurar, de não achar que sabe tudo, não achar porque a palavra é parecida que é a mesma coisa, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, era uma palavra que tem a raiz latina, por isso tem as ligações com o Brasil, né? Com a palavra que a gente usa no Brasil. Um dia eu lembro dela, os meus neurônios não alcançam, eu devia ter notado. Mas, ou seja, essa coisa, a circunstância de você sempre aprender alguma coisa, né? Eu acho que você não pode parar, você não pode achar que sabe tudo, né? Não pode achar que você já chegou ali no topo. Você tem que ser muito humilde e sempre, sempre estudar, ler muito. Eu estava até corrigindo uma dissertação da minha filha. Ela leu um livro, viu o filme e fazendo material para aula de inglês. E aí eu corrigindo ela assim, ele quer que a gente use palavra difícil. Então eu estava procurando, tal, não sei o quê, então eu fui dando umas palavras difíceis para ela poder usar, assim, umas palavras inteligentes na dissertação dela. E ela falou assim, mas como é que eu faço isso? Porque quando eu vou procurar, quando eu vou pesquisar, é difícil de saber qual palavra usar. Eu falei para ela, lendo, você tem que ler muito mais. Ela lê bastante, ela gosta muito de ler coisas variadas, desde livro, assim, né, livro de literatura até os mangás, o japonês ela adora. Então, ela lê de tudo, mas tem que ler sempre mais. Você quer melhorar, então, o seu idioma, né, no caso dela, o inglês?
vai ler mais, então. A gente, como professor de idioma, tem que ler tanto em português, como em inglês, ou como outra língua que a gente trabalhe, né, como a Milagros com o espanhol. Então, você tem que ler demais e pesquisar muito e nunca se dá por satisfeito. Ah, vai assim mesmo. Ah, já tá bom o suficiente. Não. Né, que o nosso trabalho é mesmo encontrar a palavra certa para sempre deixar não só o cliente satisfeito, o cliente que paga a conta, mas o cliente final, que é a pessoa que vai usar a sua tradução. Né? Então, acho que saindo daí, você já atinge outras partes, isso vai melhorando, mas eu de sempre estudar e sempre procurar e sempre pesquisar é fundamental. Viram, pessoal? Não é a gente só que fala, a gente não está mentindo para vocês, ó, é a Rafa também que está certificando tudo que a gente falou. Eu acho que assim, é bem carimbar, olha, ou uma pessoa de fora falando. Então, eu não tem combinei jeito, isso com a Aline, a gente não combinou isso, nem em off, não. Eu não sabia que ela ia me perguntar isso, mas essa é a resposta, sim. Então, não é você se formando no curso que, ai, tá, pronto, né, eu pegando aqui os meus diplomas, aqui, ai, tá, pronto, vou só assim, né, agora eu sou mais fácil daqui para frente. Não, continuo na mesma luta todo santo dia, cada projeto novo é uma luta nova. Aliás, eu acho que cada projeto que a gente termina, eu canso de falar isso para os alunos também, cada livro que eu termino, e você nunca termina porque se você puder, você vai ficar mexendo eternamente nele, mas é assim, jogar na sua cara o tanto de coisa que você não sabe. Porque quando você olha o tanto de pesquisa que você precisou fazer para aquele projeto, né, para deixar ele bonito, legal, funcional, útil, preciso, né, que ele cumpra todas as exigências, todos os requisitos, né, da melhor maneira possível, assim, que você colocou ali todas as suas competências. Ainda assim, é um tapa na cara, né? Meu Deus, quanta coisa que eu não sabia, aprendi, mas chegando um novo projeto, é um novo tapa na cara do tanto de coisa que você não sabe, né? E é bom. Mata um leão por dia. E é bom, gente. Isso, eu acho que quem quer trabalhar com tradução tem que estar aberto a isso, é fundamental. Você tem que se pôr no lugar de aprendiz, não tem jeito. Eu posso colocar um PS nessa, porque aprender não só de idiomas, tá? De tecnologia também, tá? Parar no tempo com tecnologia só vai deixar você obsoleto. Essa coisa de que a tradução de máquina vai substituir o tradutor que traduz como máquina, entendeu? Então, se você não sabe traduzir bem e usando as ferramentas corretamente para poder diminuir o tempo que você vai levar, sei lá, outro parênteses, uma pessoa estava falando de transcrição. Também na minha parte de jornalismo e tal, eu fazia bastante coisa de transcrição de áudio. Ela foi fazer assim no Word na marra, sabe? Pausa, 0 horas, 1 minuto e 3 segundos, a pessoa falou tal coisa. Aí tá, dá o play de novo, aí volta, aí pausa. 0 horas, 2 minutos e tantos segundos, a pessoa diz... Gente, existe software para isso. Existe um programa que você pode usar para poder fazer muito mais rápido e fazer a marcação de tempo, né? Legendagem é a mesma coisa. Ou seja, você não pode parar no tempo, não só na parte linguística de pesquisa, mas também de ferramenta. E eu acho que esse pessoal que está entrando no mercado agora já está entrando com essa vantagem, porque realmente quando a gente chegou era tudo mato. Não tinha quase elas eram precárias, vamos combinar, que é questão de memória. Papel ao maço. Você já traduziu em papel ao maço? Olha, eu cheguei a traduzir em papel ao maço, mas eu já traduzi em máquina de escrever, datilografando. Isso eu já fiz. Máquina ao maço, não. Luxo. A papel ao maço, sim. Algumas traduções que eu recebia lá para a dissertação do rapaz que precisava traduzir um artigo inteiro para poder escrever a dissertação dele, né? Espero que não tenha sido plágio, que não tenha copiado nada, né? Só copiado algumas partes, citado a fonte. Mas, ou seja, a minha tradução foi em papel ao maço à mão, porque ele precisava à mão para poder anexar ao projeto dele. Ou seja, gente, vocês hoje em dia, vocês têm a possibilidade de ter cursos como o de vocês, né, e ter as ferramentas, e ter gente que está ali querendo mostrar para vocês como é que funciona. Aproveitem, porque, sinceramente, era mato. Era internet complicada, vocês não têm ideia, não existia Google. Eu falei outro dia para uma menina, essa menina tem uns 20 e poucos anos, ela não sabe o que é uma vida sem Google. Não tinha. A gente ia para a biblioteca, a gente ia fazer. Mas era muito divertido as pesquisas de campo. Essa parte eu amava.
assim, de sair para os lugares para falar com profissionais de várias áreas diferentes. Bom, eu já contei lá, quem participou lá da live de lançamento da Gincana ouviu uma das minhas histórias, porque era divertidíssimo fazer pesquisa de campo. E Andressa Gato, quando eu comecei a dar aula, eu usei mimeógrafo, sim senhora, tá? Rodava lá no carbono. Sim, sou jurássica, admito. Eu já não usei mimeógrafo, mas eu tinha que montar a provinha no computador, mas deixar espaço, porque a mocinha ia lá e desenhar para poder dar, que eu era assistente, não dava aula para primário e tal, né, como é que se chama hoje em dia? Porque é ensino médio, ensino fundamental, isso. Eu sou tão velha que é da parte do primário e colegial. Ou seja, eu montava minhas provinhas, né, para os alunos no computador, mas tinha que deixar espaço para a mocinha ir lá desenhar o cachorrinho, ou desenhar, sei o que, não sei o que, fazer o problema de matemática, entendeu? Então, você tinha que fazer isso. Hoje em dia, nossa, você tem tudo Não, à hoje em mão. dia, gente, para mandar trabalho, eu já tive que imprimir tradução naquelas impressoras matriciais, depois encadernar e mandar assim por correio. A gente é dessa época fazer o quê? Por isso que a gente está falando, vocês estão muito mais na frente. Ou salvar tudo em disquete, e daí você tinha que ter vários disquetes do mesmo arquivo, né? Que eram as cópias, porque se acontecesse alguma coisa. Porque o computador... 1 de 10, né, 2 de 10, 3 de 10, é pifava isso. muito mais também. Então, e eu tinha assim, na minha casa, tinha na casa da minha mãe, tinha na casa do meu irmão, porque você tinha vários backups. Eram os nossos backups, né? Sim. Não tinha Google, não tinha Dropbox, não tinha nuvem, só tinha nuvem no céu, quer dizer, hoje para vocês é muito mais fácil, mas assim, vocês podem já começar, né, não só andando, mas correndo, não precisa nem engatinhar, já pode sair correndo, mas é pro resto da vida, se vocês querem Gente, entrar nessa... é saber tirar vantagem disso. E eu acho que a gente só se manteve no mercado porque a gente se adaptou, né? A gente se adaptou. Acho que se a gente tivesse ficado nessa onda ainda de não se adaptar a tecnologias, não saber usar Cat Tool e tudo mais, não que eu seja uma expert, a Rafa é expert em tecnologia, mas a gente faz o que tem que fazer, né? Eu sei o que tem que fazer. É isso, no mínimo isso. Saber a sua área, saber da sua área. Eu, por exemplo, não sei Exatamente. nada de interpretação, eu não sei nada dos aparelhos, dos 2 canais e tal, não sei nada, eu fico só de bobeira assistindo os amigos fazendo interpretação. Mas se você está nessa área, você tem que aprender todas as ferramentas que você vai usar, né? Tem que estar na frente, gente, porque se o cliente falar, você oferece tal serviço, sim. Tem que ser. Depois, Quem né? quiser se manter no mercado, tem que ser. É. Gente, mas acho que é isso então. Vamos encerrando por aqui, né? Rafa, primeiramente eu queria agradecer você imensamente. Foi um prazer, uma honra ter você aqui na Interpret2B, compartilhando toda a sua experiência, porque é uma bagagem invejável e é uma bagagem que, né, acho que a gente almeja chegar. A gente almeja, a gente trabalha, a gente busca, né? Acho que você é uma profissional referência. Eu falo isso a alunos que estão aqui, alunos que vão assistir depois. A Rafa é uma profissional referência, é uma das profissionais que vocês podem se mirar, né, para construir o caminho de vocês. Porque a gente precisa de exemplos. Então, a Rafa é um exemplo do que você seguir. A Rafa é um exemplo de boas práticas, de ética, de respeito, de profissionalismo, né, colaboração, enfim. A pessoa que a gente quer ser quando a gente crescer. Ai, Então, obrigada, fica até vermelha agora. Rafa, muitíssimo obrigada mesmo. Eu estou muito feliz. Eu adorei, obrigada demais. E espero que eu não tenha assustado ninguém, como eu falei, que vocês se sintam inspirados, porque, olha, nós estamos aqui há tanto tempo, dá para ver que sim, você pode, então, se profissionalizar e seguir esse caminho, e tudo vai dar certo. É só você não parar no tempo. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que assistirem aí. E um ótimo dia para todos e boas práticas, a gente sempre mente.